Sou o professor Ângelo Costa, sou contador de formação, com lato sensu em auditoria e perícia contábil e um MBA em direito tributário. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre a influência da tecnologia na rotina financeira das entidades. É um prazer participar desse evento, agradeço ao CRC do Rio de Janeiro pelo convite e estou à disposição para interagir da melhor forma possível com as informações que eu vou te passar. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, é importantíssimo que nós entendamos essas mudanças, as viradas de chave. É muito comum o contador do passado e o empresário do passado estarem acostumados a um sistema manual, que depois virou híbrido e agora chegou nesse momento 100% tecnológico. Fica comigo, aproveita o momento e acompanhe aí o material. Eu lembro que na década de 90 era muito comum nós termos uma noção de que a tecnologia ela ia mudar o futuro. E isso aconteceu, ela mudou o futuro, mas não foi da forma que nós achávamos que ia ser. Foi muito mais rápido. Evoluir é necessário, isso é claro, para qualquer que seja a atividade econômica, qualquer que seja o perfil profissional, qualquer que seja o estilo de vida. Lá na década de 90, os jornais noticiavam as novidades tecnológicas que iam mudar a nossa vida de uma forma que nós não imaginávamos, como, por exemplo, notícias que celulares como o da Nokia, que nem existe mais, conseguiriam mandar mensagem de texto de um para o outro, sem a necessidade de esperar dias como uma correspondência, sem a necessidade de esperar momentos maiores para poder ver essa mensagem. Era uma troca imediata de mensagem de texto. Isso era assustador. O IBGE noticiava que até o final daquele ano, nos primeiros anos de 90, 50 mil casas, a cada 50 mil casas, pelo menos uma, teria acesso à internet de escada, aquela internet muito ruim, que era que nós usávamos lá, e para muita gente já era surreal, para alguns até era inacessível. Eu fico impressionado porque o mercado de trabalho ele exigia colaboradores que tivessem um perfil profissional tecnológico muito maior, e inclusive quem não tinha um curso básico de datilografia ficaria fora do mercado, porque não conseguiria trabalhar digitando em um computador com o sistema MS-DOS, sistema cobra, tela preta, letra verde. Era um negócio muito interessante. E também que os disquetes, era possível adaptar 3 disquetes para se ouvir uma única música. E o tempo passou, evoluiu muito rápido, de 90 até hoje, são muitos anos, né? Já se passaram algumas décadas, e claro que a evolução ela foi benéfica para todo mundo, inclusive em todos os setores. Mas que nós precisamos, nesse primeiro momento agora de 2021, entender que essa pandemia ela fomentou dentro da tecnologia ferramentas que facilitam ainda mais a nossa rotina, como, por exemplo, isso que está acontecendo agora, uma transmissão ao vivo em um evento que eu não preciso me deslocar de Brasília até Rio de Janeiro para falar para vocês, ou alcançando o Brasil todo em uma transmissão tecnológica. Eu consigo fazer isso do meu ambiente de trabalho. O mais comum é que nós tenhamos benefícios com essas ferramentas tecnológicas. Inclusive, quando nós falamos aí de benefícios, nós vamos ter, dentro dessa perspectiva, gerações que já nascem com essas mudanças tecnológicas como base, e para eles já não são mais benefícios. Meu filho de 4 anos, por exemplo, 3, vai fazer 4 agora, ele pega o meu celular, desbloqueia, entra no YouTube, não sabe ler nem escrever, mas ele clica no botãozinho do microfone e fala lá o que ele quer assistir. Pac-Man, Hot Wheels, não sei mais o que, e aí ele tem esse acesso. Na nossa época, se você tem uma idade parecida com a minha, e viveu aí, nasceu nos anos 70 e viveu anos 80, anos 90, lá no comecinho, sabia que isso era surreal, você dar um comando de voz em um aparelho eletrônico e ele ter esse benefício. E esses benefícios no celular também facilitou com que os novos empresários, os novos empreendedores, porque são diferentes, empresários e empreendedores, vislumbrassem facilidade para atender ao artigo 12 do Decreto-Lei 1598/77,
com a venda de mercadoria, prestação de serviço, atualizado pela Lei 2973 de 2014, no artigo 2º, que também trouxe a operação em conta alheia, que fala do fato gerador das entidades com fins lucrativos. E hoje eu tenho uma atenuada, deu mesmo, de fato, uma mitigada quando fala do risco em perder dinheiro numa operação comercial. Só que esse risco, ele precisa ser mapeado. Quando eu falo de operação comercial que envolve dinheiro, a receita das empresas, e é esse o objetivo inicial, quando nós falamos da constituição patrimonial, que tem ativo, passivo e o patrimônio líquido lógico e básico, de acordo com a Lei 6.404/76, atualizado pela 11.658 de 2007, e também com a definição da sua estrutura, na 11.941 de 2009, a gente percebe que, paralelo a esse controle patrimonial, tem um resultado anual acompanhado pela demonstração do resultado do exercício, a DRE, que trata especificamente das receitas, custos e despesas, onde as receitas elas são a fundamentação do lucro das empresas, que em algumas vezes eu preciso fazer uma provisão dentro do meu ativo, lá na conta de créditos, que era antigamente a provisão para devedores duvidosos, o PDD, depois alterado com essa reformulação da mudança da contabilidade brasileira, convergência ao padrão internacional, com a provisão agora para uns clientes que podem sim ter ainda uma liquidação duvidosa, mas de uma outra forma, porque agora existe um controle muito maior das receitas por conta da tecnologia. Mas se eu não mapear esses riscos dentro da questão tecnológica, eu passo a ter problemas, como, por exemplo, nessa perspectiva do mapeamento de riscos, eu tenho que analisar a probabilidade e o impacto. É claro que um cenário perfeito não deveria ter riscos, mas sempre tem. E a baixa probabilidade e o baixo impacto é o desejável. Eu dou aula também na graduação em Brasília e tenho no curso de administração e de contabilidade alguns alunos que já têm uma visão empreendedora e falam, professor, mas eu não preciso fazer nada operacional, portanto que eu tenho um sistema tecnológico que funcione muito bem. Concordo com eles plenamente, mas que o mapeamento do risco ele seja feito desde o início do empreendimento, porque há uma possibilidade muito grande de se ter fraudes, de se ter falha no processo, de se ter emissão de documento fiscal errado, que gera uma perda de receita, ou ainda gera um custo excessivo nesse empreendimento. A tecnologia, ela trouxe, sim, benefícios. As novas gerações, elas estão acostumadas como base, sem internet eu não vivo, nós vivíamos sem internet. Eu sou da época que eu fico olhando hoje e falo para minha esposa, inclusive, como é que meu filho faz isso? Ela, mas isso é normal. Eu falei, não é. Com 3 anos de idade eu comia terra. Como é que esse menino hoje tem essa expertise? Porque para ele é normal. E nós começamos a fazer esse mapeamento percebendo que pode piorar se eu tiver uma alta probabilidade e um baixo impacto. Uma baixa probabilidade e baixo impacto é uma possível, nesse primeiro momento, uma possível emissão de um documento fiscal que tem ali uma codificação errada, um elemento secundário, e aí eu paguei um tributo a maior. Isso vai me gerar um impacto, mas o impacto é pequeno porque eu posso fazer o ressarcimento desse tributo junto ao fisco e ainda pedir, além da compensação, do ressarcimento, uma compensação. Se é uma relação com o cliente, eu consigo, nesse primeiro momento, ajustar para que não aconteça mais. Tem uma data de corte, a partir daqui a gente corrigiu esse problema tecnológico, na emissão de fatura, na emissão de documento, eu vou ter aí uma questão financeira muito mais definida. Agora, quando começa a aumentar tanto a probabilidade quanto o impacto, eu começo a ter problemas maiores. Uma alta probabilidade significa falha no processo, significa falta de sistema de informação, que não é a mesma coisa que tecnologia. A tecnologia faz parte do sistema de informação. Se tem essa falha no processo, eu vou começar a descambar para momentos piores na instituição, na rotina da entidade. Essa rotina financeira vai ser impactada de uma maneira maior, quando a probabilidade também é grande, apesar de que eu posso corrigir imediatamente, assim, a partir do momento que eu percebo que tem esse erro e corrijo o processo, eu posso passar para um terceiro momento que o impacto é muito maior, é um problema de banco, de caixa, um problema de fiscalização tributária, inclusive, que vai impactar em multas
que fica mais difícil ou mais doloroso, ou a correção vai me gerar um desgaste muito maior, seja financeiro, seja material, seja emocional. E no pior dos cenários, uma alta probabilidade, um alto impacto atrelando ou nesse momento de levar a tecnologia para dentro da rotina operacional das empresas, ela provavelmente vai levar até uma falência da entidade. Seja uma entidade que preste serviço, que venda mercadoria, que produza, quando há uma falha no processo, e esse processo que poderia ser ajustado com parâmetros dentro da empresa, parâmetros tributários, parâmetros contábeis, parâmetros financeiros, para que essa tecnologia ela gere um retorno imediato, ou que ela tenha, de fato, uma problemática resolvida imediatamente, e o oposto disso vai ser um processo não parametrizado corretamente, um sistema de informação que não funciona e um impacto gigantesco, com perdas, e temos no Brasil, com um estudo de caso bem simples, aqui em Brasília aconteceu isso, empresas que não tinham controle financeiro, que apenas pegavam as entradas antes de existir essa lógica de PIX, a rotina de cartão de débito e crédito ser muito grande. As empresas elas pegavam os cheques, que era o mais comum, os depósitos lá que aconteciam direto nas ATMs ou na boca do caixa, e registravam isso em livro, e às vezes o livro era extraviado e se perdia o controle. Então, hoje, eu preciso entender que, falando de rotina tecnológica dentro das entidades, eu tenho que mapear riscos através de um compliance, através de uma análise do processo com base em informações diárias, com base em determinados subprocessos dentro da entidade. Se isso não acontecer, eu passo a ter problemas. E é muito comum, quando eu vou em algumas consultorias, encontrar empresas que têm uma chegada de documentação, seja para fazer a folha de pagamento, seja para fazer a escrituração fiscal com a apuração tributária, seja para fazer a escrituração contábil, eu encontro dentro dessas consultorias documentação híbrida. Uma hora é em papel, outra hora veio por e-mail, outra hora é uma nota fiscal eletrônica que eu busco no ambiente web da Receita Federal, no portal da nota fiscal eletrônica. Uma hora eu tenho que entregar uma obrigação acessória em um programa gerador baixado na minha máquina, uma hora eu tenho que entregar um web service, uma hora eu tenho que atender a legislação que traz particularidades, outra hora existe um cenário que permite que eu tenha algum benefício fiscal. Se não houver, nesse mapeamento do processo, um diagnóstico que aponte onde é que está o erro, o risco da perda, inclusive da questão de perda de receitas, de aumento de custo, é gigantesco. A documentação híbrida, um colaborador inseguro pelas imensas dificuldades apresentadas dentro da falha do processo, como, por exemplo, falta de parâmetro tributário em cima de documentos fiscais, desde o nascedouro da informação até a entrega da obrigação acessória, falta de parâmetro de emissão de tributos para fiscais sobre a folha de pagamento, não alcançados pelo CTN, que é a Lei 5.178 de 66, e ainda obrigações acessórias híbridas que os órgãos têm cobrado, com uma dificuldade enorme de também parametrização dos layouts pelas software houses que são oferecidos para as empresas para poder fazer esse tipo de informação. Além disso, ainda tem o controle dos bancos, que hoje uma maioria já oferece um tipo de arquivo que pode ser importado no meu sistema financeiro para fazer uma conciliação bancária. E vai além pelas muitas formas de recepção, de recebimento dessa receita, a recepção do pagamento do cliente lá dentro da empresa. E isso pode afetar se o contador for um contador despreparado. Eu acho ótimo quando eu encontro o contador que ele diz: olha, Ângelo, tanto que eu estudo, eu percebo que eu não sei nada. Eu falei: cara, você está no caminho certo. Porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que tem coisas a fazer. Mais eu percebo que eu tenho aí processos para adaptar. Então, hoje existe uma necessidade, uma imensa necessidade, de nós termos dentro da contabilidade das empresas uma contabilidade gerencial
que envolva todos os departamentos, se nós quisermos chamar de departamento, o departamento pessoal, para a recepção da informação dos dados dos colaboradores, da prestação de serviço e emissão de obrigações acessórias distintas, também na recepção de informação de documentos fiscais, para emissão de guias para pagamento de tributo, entrega de obrigação acessória, e isso tudo virando lançamentos contábeis, inclusive com o controle financeiro de quantos a pagar e receber, em meio tecnológico, mas com o sistema de informação funcionando, aí é que eu vou conseguir, de fato, ter um mundo ideal em relação a essa rotina tecnológica dentro das entidades. Eu preciso entender que, hoje, dentro de um mundo perfeito, e é o mais complexo, nós conseguimos atingir esse mundo perfeito, eu vou ter, num plano de ação com base em processo, uma plataforma 100% web, onde até o meu cliente ele vai poder acessar o site da loja que vendeu a mercadoria para emitir uma segunda via de um boleto, de um carnê que ele fez lá, uma compra no crediário à moda antiga. Ou ele vai poder pagar com Pix, ele vai poder pagar com TED, ele vai poder pagar com DOC, ele vai poder pagar com depósito. As formas de pagamento dessa mercadoria que o meu cliente comprou, enquanto uma empresa que tem uma tecnologia atrelada à sua rotina, ela facilita todo o restante do processo. O processo de geração da contabilidade, controle do contas a pagar e contas a receber, geração da emissão de DARFs ou de outros documentos para arrecadação de tributo, seja municipal, estadual, federal, baseado aí na tecnologia que a empresa oferece como suporte na plataforma web e manda para as suas contabilidades, para que seja importado os XML, seja importado o arquivo de extratos bancários para que haja conciliação, que seja importado o ponto eletrônico para que haja geração da folha de pagamento com o cálculo das suas horas extras, mas para isso precisa que o contador tenha um colaborador capacitado, alguém que estuda. E o Conselho Federal de Contabilidade até oferece isso. O Conselho Federal de Contabilidade, com o Programa de Educação Continuada, homologado, e que os CRCs têm esse papel, ele facilita a vida das pessoas físicas, colaboradores aí, e também das empresas, pessoas jurídicas, porque gera um sistema de informação que funciona, claro que através de um processo baseado em um compliance, e o contador fica até livre para poder ajudar, auxiliar, orientar, se capacitar também muito mais e ter um perfil de empresa de contabilidade atrelado a um empresário que tem um perfil de empresa, os dois, em um meio tecnológico. É isso que nós precisamos para poder entender a lógica da contabilidade no Brasil e das empresas no Brasil, os dois perfis trabalhando em um ambiente 100% digital. Se eu tenho esse ambiente 100% digital, é claro, eu vou ter aí uma facilidade na hora de atender tanto as necessidades do empresário, o empreendedor que precisa acompanhar a sua empresa, saber qual é o valor dela de mercado, saber como é que está a situação e evitar problemas maiores, principalmente na sua rotina financeira. Porque a própria Receita Federal ela já começou a se preocupar com isso. E se nós perguntarmos para um empresário, você está preparado para o mundo pós-SPED? Porque a Receita Federal ela criou um sistema público de escrituração digital, ou absorveu o sistema público de escrituração digital como base de cruzamento das informações, que antes nós achávamos que era apenas para as informações tributárias, para evitar a evasão fiscal, erradicar a evasão fiscal, para atenuar problemas de contribuintes que não declaram, não fazem a sua confissão de dívida, baseada lá no artigo 1º dos incisos 1 ao 5º da Lei 837/90, que traz no finalzinho dela uma pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem cometer crime contra a ordem tributária. O SPED ele traz essa possibilidade de aplicabilidade desse dispositivo legal, dessa legislação, em todos os setores da sociedade quando fala de questão empresarial, seja uma empresa de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, até o meio observado de SPED, e também alguns dos módulos alcançados pelo MEI, como, por exemplo, o FDRINF e o E-Social, e também a empresa, independente de ser simples nacional, lucro presumido, lucro real, ela vai ter, em algum momento, uma participação dentro do SPED,
que vai facilitar para o fisco identificar falhas. E aí aquele mapa de risco, ele tem que englobar isso também. Como que fica essa questão? Como é que eu faço para viver nesse mundo pós-SPED? Um planejamento estratégico é o melhor dos caminhos e o primeiro a ser orientado. Uma gestão via compliance. O processo na empresa tem que passar pelo planejamento estratégico e pela gestão via compliance. Segurança das informações transmitidas. Certificação digital já acontece pelo ICP Brasil, já desde 2001. Eu tenho essa informação e hoje com o CPF e SNPJ, e a procuração eletrônica e o EGOV, e o acesso com certificado digital dentro do ECAC, já são seguranças. Agora, mais que isso, eu tenho que ter essa guarda das informações de uma maneira que evite até o sequestro de dados. Já apareceu em vários lugares do Brasil, não é novidade, mas teve aqui, inclusive, no Distrito Federal, um caso de uma colega, eu estava dando aula no CRC de Brasília, CRC do DF, e ela falou, Ângelo, deixa eu te falar, nós tivemos o nosso servidor sequestrado, os dados foram sequestrados, e eles pediram um pagamento em bitcoins. A gente nem tem isso, então tem que fazer um pagamento para ele em criptomoedas. E aí passou um tempo, eu falei que não ia pagar, procurei a polícia, cheguei na delegacia da Polícia Civil do DF, e isso é um caso verdadeiro. Ela disse que o delegado, o escrivão e o delegado questionaram para ela, mas tá, onde que estava esse servidor? Na minha empresa, lá no escritório. E não tem chave que fecha a porta? Todo mundo tem acesso a isso? Aí é culpa da senhora. O senhor não entendeu. O que foi capturado, foram capturados os dados. Ele, não, mas assim, para capturar dados tem que entrar lá. Como é que a pessoa não entrou lá e capturou dados? Isso é impossível. Assim, eu acho que a senhora está no lugar errado. Assim, gente, hoje existe, em Brasília tem, uma delegacia especializada em crimes digitais. E ela teve que, orientada depois por outra pessoa, saiu da ignorância lá desse atendimento ruim e foi para a Polícia Federal e fez a denúncia lá na delegacia de crimes digitais, foi investigado. Ela teve que pagar até, ela falou assim, eu não vou ficar esperando a tentativa da recuperação, porque era um escritório de contabilidade com mais de 300 clientes, com os dados capturados, ela não tinha histórico na partir daquela data de corte, fora a insegurança. Ela mudou todo o processo, criou firewalls mais potentes, com antivírus mais potentes, com acessos limitados, login, e se descobriu, através da Delegacia de Crime Digital, que a porta de acesso para a captura de dados dela, esse sequestro de dados, foi o colaborador acessando um site comum, um globo.com. Então, hoje, os proxies têm sido importantes nas empresas porque o colaborador acha que é um ambiente muito opressor. Eu não posso acessar o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Globo.com, o Globo. Eu não posso acessar nada disso. Mas, na verdade, é uma proteção que a empresa tem para evitar que hackers entrem através desses canais que não sejam cadastrados ou validados, portais que sejam do governo, para poder roubar dados. Então, não dá para fazer uma dicotomia imediatamente, mas quando você para pensar, aí sim eu raciocino que é importante que a empresa se guarde, porque esse mundo pós-SPED, o fisco já vai ter um acompanhamento das informações, e que se essas informações elas forem roubadas, eu tenho obrigação de apresentar no limite de 5 anos, de acordo com o artigo 98 da Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, ele vai trazer a guarda das informações, e cada estado, inclusive com seus decretos aí dos estados, também tem essa mesma informação, que eu tenho que guardar essa informação, e se eu não tenho ela, mas eu já mandei para o fisco. Mas a obrigatoriedade de guardar é sua. Então, há uma necessidade de proteção. O SPED, ele não é, em nenhum momento, o ambiente que vai fazer o backup das minhas informações. Eu busco no ReceitaNet BX, eu busco no portal da Nota Fiscal Eletrônica. Não é isso. Na verdade, o que você vai ter dentro desse perfil de SPED é uma entrega de informação que é confissão de dívida, que eu preciso ter essa base de informação dentro dos meus servidores, enquanto empresa, enquanto escritório de contabilidade, enquanto entidade. E se o cliente é uma empresa, uma sociedade empresária aí com fins lucrativos, ela confia no contador para isso. A Receita Federal comunicou uma malha fiscal da pessoa jurídica em relação ao Sistema Público de Educação Digital, dizendo que ela ia se preocupar
também com as receitas das empresas, com a questão financeira das empresas, mas não com o viés de controle dos bens patrimoniais da empresa, evolução patrimonial. Até acredito que isso também. Imediatamente, nesse comunicado que aconteceu no dia 10 de setembro de 2020, ela disse que ia cruzar as receitas que estão na SF com as receitas informadas nas notas fiscais eletrônicas, na FD ICMS-PI, na FD Contribuições, na DECRED e também, e é a parte mais interessante, na E-Financeira, além de cruzar com a DCTF. A Receita Federal falou, olha, eu criei uma ferramenta tão maravilhosa que é o SPED, que eu vou usá-la para fiscalizar não só o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota e o valor do tributo, que são elementos primários dentro do Código Tributário Nacional. Eu vou fiscalizar se há alguma manobra do empresário de não emitir documento fiscal quando ele tem uma operação comercial. Eu não sei se você já viu isso, talvez até eu esteja me excedendo nessa fala, mas em alguns lugares eu presenciei empresários que só emitem nota fiscal quando a venda é no cartão de débito ou de crédito. Se a venda for em dinheiro, ele não emite nota, que é para não pagar tributo. Em alguns determinados segmentos, em alguns quinais, é possível esse tipo de situação. Isso é ruim, porque faz com que a Receita Federal cruze uma E-Financeira, o dinheiro entrando lá na conta da empresa, da pessoa jurídica, mas não existe uma nota fiscal. Automaticamente não está na FD ICMS-PI, não está na FD Contribuições. E o pagamento foi no cartão de crédito ou de débito, não está na DECRED. E também, consequentemente, não vai estar na SF, não tem um documento de arrecadação de Receita Federal, um DAF, dentro da DCTF. Esse cruzamento ele chega a ser uma coisa surreal, mas é até interessante. E sugiro a todo mundo que está me ouvindo agora e me vendo, que pegue essa informação e passe para o seu cliente, e passe para o seu sócio, se você é um empresário, e perceba o quanto a Receita Federal já está acompanhando a tua entidade com fins lucrativos, e até mesmo as entidades sem fins lucrativos, porque a FD Contribuições acaba alcançando a entidade sem fins lucrativos em determinado momento, e a SF sempre alcança essas entidades sem fins lucrativos. O que o comunicado diz é que, a partir do ano 2019, ano calendário 2018, na entrega em 2019, as receitas que eu informei na SF, que, se nós analisarmos, apesar do comunicado não falar, são receitas que também vão estar escrituradas na ECD, a escrituração contábil digital, que eu paguei tributos, imposto de renda e contribuição social, acompanhados pela SF, entregues na DCTF. Essas informações, elas devem ter sido originadas em documentos fiscais, seja a nota fiscal eletrônica de venda, seja a nota fiscal de serviço eletrônico, seja a nota fiscal de consumidor eletrônico ou conhecimento de transporte eletrônico, modelo 55, 65, 57, ou modelo do município. E essas mesmas notas fiscais, elas devem existir na escrituração fiscal digital do ICMS do IPI. E também na FD Contribuições para apuração do PIS e da COFINS. A do ICMS-PI, a partir de 2019, o Distrito Federal é obrigado, apesar de não ser Estado, é obrigado a entregar as informações das notas de serviço para apuração do ISS. Aqui não tem município, então ele é a cobaia, a unidade da federação modelo, para fazer essa recepção inicialmente, para que haja o cruzamento de todas as receitas dentro desse ambiente de nota fiscal eletrônica entregue em obrigações acessórias. E ainda, o mais interessante dessa malha é que os lançamentos contábeis à vista ou a prazo, eu não sei se foi à vista ou foi a prazo. Coloca tudo a prazo, depois a gente migra para a vista quando fizer a conciliação bancária e eu pego só o extrato em PDF do banco. Isso tem ficado ruim porque se a venda foi a prazo no cartão de crédito, a Receita Federal consegue ver através da DECRED e ainda cruza com as informações de um outro CNPJ que é da instituição, a empresa que gerencia o cartão de crédito. Então, essa empresa que tem como KNAI atividade de gerenciamento de cartão de crédito, é uma entidade financeira, ela vai passar para a Receita Federal essa informação detalhada da entidade do CNPJ que fez essa venda.
e também se foi com fatura ou com boleto, ou se foi à vista no débito, no Pix, PicPay, TED, DOC, depósito na ATM, depósito na boca do caixa, a e-financeira tem um detalhamento dessa informação na Receita Federal, ou passa para a Receita Federal quanto que entrou na conta da pessoa jurídica, independente da modalidade de recebimento. E esse é um cruzamento que vai acontecer automaticamente lá com as obrigações acessórias. Eu fico conjecturando situações aqui, pensando, imagina comigo aquela pessoa que tem uma MEI e ela tem uma MEI, mas praticamente não emite, ou nem é obrigado, não emite nota fiscal, ou não tem receita de jeito nenhum, mas imagina que essa pessoa, ela tem lá um parente, ou é a esposa, ou é o esposo, ou é a tia, ou é o tio, ou é a mãe, ou o pai, alguém que diz assim, olha só, eu vendo Mary Kay, eu vendo Avon, eu vendo Tupperware, e o meu cliente não tem como me pagar porque ele está sem dinheiro, mas ele tem cartão de crédito. Só que eu não tenho maquininha de cartão de crédito, eu vendo porque eu sou a pessoa que preciso de renda. Só que você tem uma MEI que tem maquininha de cartão de crédito, não usa. Tem como me emprestar essa maquininha? Aí ela paga no cartão de crédito para você, eu cobro R$2 a mais, R$3 a mais, que é o valor da taxa da operadora de cartão de crédito, e você, quando receber esse dinheiro da operadora de cartão de crédito, aí me passa esse dinheiro. É uma transição possível. Faz isso para mim? Isso é perigoso agora. Porque a Receita Federal, com esse nível tecnológico, ela consegue acompanhar essas transações, essas movimentações. Ela consegue ver que dinheiro é esse que está entrando no CNPJ, né? Na conta CNPJ desse MEI. Esse dinheiro corresponde a uma operação comercial dela, vai desenquadrar porque está emprestando a maquininha de cartão. Vai desenquadrar, vai deixar de ser MEI porque está emprestando a conta para fazer PIX. Vai desenquadrar porque está emprestando a conta para receber dinheiro pessoal. Então, hoje, esse cruzamento ele já é gigantesco. Eu já tenho essa informação de uma maneira que a Receita Federal acompanha de perto. Eu preciso ter o máximo de cuidado para não ser pego por uma falha no processo da minha empresa. Mas eu errei, eu não sabia. É para isso que serve a educação continuada, tanto para contador quanto para empresário, para que eles possam entender como é que funciona o processo de fiscalização usando a tecnologia. E automaticamente se proteger. Porque se nós olharmos, quando trabalhar com a informação no seu nascedor, olhar lá a emissão de documento fiscal, a geração da receita entrando na conta da empresa, ela tem que ser um processo corretíssimo. E talvez você já tenha visto isso na internet, mas o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O simples fato de, mas eu quero ajudar um colega, um amigo, um parente, emprestando a minha maquininha de cartão de crédito, emprestando a maquininha de cartão de débito, emprestando a minha conta para receber um dinheiro, hoje é perigoso. Perigoso a interpretação de um auditor da Receita Federal, porque o cruzamento vai ser eletrônico. O cruzamento acontece através do supercomputador da Receita Federal, T-Rex, depois você joga no YouTube, T-Rex, ou supercomputador da Receita, que vai estar aqui no subsolo do prédio anexo do Ministério da Economia, que roda um software chamado Arpia, e esse software ele cruza automaticamente os dados das EFDs, das notas fiscais, da SFSD, da E-Financeira, da DIMED, da DICRED, da DIMOF, da DME, da DCTF, sem precisar de uma mão de obra humana. O programa cruza tudo automático. Ele consegue ver imediatamente o que está entrando lá na conta da empresa, essa situação financeira dela, e ele faz uma validação, um balizamento com o faturamento. Espera aí, não está conivente ou está discrepante do que está em documento fiscal. Então, emitir nota fiscal só se a venda for no cartão de débito ou de crédito, está errado. Mas todo mundo faz, mas está errado. Eu tenho a certeza que a legislação ampara só quem estiver fazendo o processo da forma correta. Temos que ter o máximo de cuidado e, mais que isso, a partir de agora, contratar profissional com senso crítico de informação analítica. Esses profissionais com senso crítico, eles vão conseguir identificar. Espera aí, tem aqui um extrato bancário para fazer um lançamento contábil de um recebimento que veio de um cliente, mas não existe um documento fiscal.
Está faltando uma parte do processo. Não houve uma provisão de recebimento. Se tem uma provisão para pagamento, eu faço a escrituração pelo princípio da competência. No momento que incorrer a receita ou a despesa, vendi a prazo, tem que ter a nota fiscal aqui, ó. Comprei a prazo, tem que ter a nota fiscal aqui para poder registrar a despesa. O pagamento e o recebimento é outra história. Agora, tem um recebimento sem emissão do documento fiscal. É um adiantamento? Não, não é. Então, está errado. É esse senso crítico que está faltando nos colegas da contabilidade, departamento contábil, departamento fiscal, departamento pessoal, e também no financeiro, contas a pagar, contas a receber, e dentro das empresas. A maioria dos gerentes hoje de instituições empresariais, donos de empresas, tem se preocupado mais com a questão da rotina do pessoal, da produção. Eu fico, às vezes, conversando com minha esposa, que é psicóloga organizacional do trabalho, gestora de RH, que muitos gerentes, eles são capatazes. Parece que nós voltamos para a época do senhor de engenho, do Casa Grande, da senzala, que a preocupação dele é saber se o cara está chegando na hora, se o cara está saindo depois do horário dele, se ele não está demorando muito para almoçar, se ele está produzindo toda vez que ele aparece na porta, ele está fazendo alguma coisa que seja de produção, que ele não está na internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, que ele está, de fato, olhando para o computador, mas não há um conhecimento técnico desse gerente para saber se esse cara ele também consegue interpretar o que esse colaborador está fazendo. Ou não há uma capacidade técnica de alguns gerentes de sentar com esse colaborador e perguntar para ele o que você consegue me apontar de falha no processo para que nós possamos evoluir tecnologicamente ou de sistema de informação de uma maneira geral. Está faltando isso dentro dos processos da contabilidade e das empresas. Ainda que eu tenha tecnologia da informação, softwares que fazem validação, um software que faz auditoria da informação, um software que faz uma automatização do processo, que ele pega o ponto eletrônico, que ele pega o extrato bancário lá no banco, no site do banco, e traz para dentro para fazer a conciliação contábil, conciliação bancária, conciliação de inventário de estoque, conciliação do patrimônio, o inventário do patrimônio, para fazer planilha de depreciação automática, para fazer teste de impairment. Eu preciso de um ser humano. Eu preciso de um sistema de informação. E não se deve confundir o sistema de informação com a tecnologia da informação. O sistema de informação pode envolver um sistema de computador, automatizado, um sistema manual, que abrange pessoas e máquinas. É isso que eu preciso na empresa. Não apenas a tecnologia da informação. A tecnologia é a técnica utilizada para manter a gestão da informação, utilizando diversos dispositivos e equipamentos, software, hardware, canais, ambientes físicos, ambientes web. Isso é tecnologia. Mas o que eu preciso de verdade é um compliance que vai facilitar a montagem de um sistema de informação. Se eu não tiver isso nas empresas, aí eu perco o processo de uma maneira geral. Eu preciso desse sistema de informação funcionando para fazer acontecer toda a rotina tecnológica dessas entidades bem-sucedidas. Esse sistema de informação composto por hardware, software, base de dados, telecomunicação, pessoas e procedimentos, eles são configurados para coletar, manipular, armazenar e processar os dados em informação. Eu não quero só tecnologia, porque só tecnologia vai trabalhar só com dados. Eu preciso de informação e eu preciso do portador dessa informação. É uma espécie de evangelho nesse nosso meio corporativo, onde as boas novas são trazidas por aqueles que sabem interpretar as informações ou os dados transformados em informação. Se eu tiver hardware, software, base de dados, telecomunicação, é apenas tecnologia da informação. Eu preciso de pessoas capacitadas, treinadas, antenadas às novidades. Já vivemos num país onde a legislação ela tem uma amplitude muito grande, e fica redundante essa fala, mas a legislação é muito ampla, ninguém sabe tudo. E esse país, onde a cultura sobrepõe a legislação, a gente encontra legislação antagônica, onde uma lei diz que pode, a outra diz que não pode. Aí um decreto fala que pode, mas aí uma portaria fala que não pode. Aí eu vou ter que me voltar para a pirâmide de Kelsen,
para ver qual é a hierarquia do dispositivo legal. Nada está acima da Constituição Federal, depois vem leis ordinárias, leis complementares, depois vem o contrário, depois vem os decretos, depois é que vem portarias, depois é que vem essas circulares. Então, isso é chato. Eu preciso que o parâmetro tributário, o parâmetro financeiro, o parâmetro de folha de departamento pessoal, o parâmetro de gestão de recursos humanos, o parâmetro contábil esteja correto para que a empresa não tenha perdas. Um custo excessivo para manter um sistema tecnológico que ninguém sabe interpretar. Uma falta de procedimento, que aí entra a lógica do parâmetro, que mesmo que eu tenha pessoas capacitadas, tecnologia funcionando, não tem um procedimento correto, aí não funciona. É um tripé. Se não tiver esses três, pessoas, processos e tecnologia, eu não vou conseguir atender nem ao fisco, nem à necessidade de crescimento da empresa, dos sócios, dos próprios colaboradores. A tecnologia ajuda? Sim, e muito, mas, voltando aí para nosso segundo slide, é necessário fazer um mapa de risco. Se você analisar, e a gente vai ver aí informações do mundo todo, Estados Unidos publicou há um tempo, já faz algum tempo isso, Estados Unidos, não, mas os Estados Unidos isso não acontece, porque os Estados Unidos ele é muito maior, muito mais forte, muito mais tecnológico que o Brasil. Se você analisar, de repente nem é. Hackers, segundo o próprio portal São Paulo, hackers podem ter acessado 1 milhão de cartões de crédito de lojas dos Estados Unidos. E aí você entra lá nos ambientes tecnológicos americanos, europeus, você vê uma similaridade muito grande com o nosso em relação ao procedimento. O processo ele é muito técnico, muito básico. Só que o pessoal que criou, porque a grande maioria veio deles, né? A grande maioria dos softwares de gestão financeira começou lá nos Estados Unidos. E os caras têm 1 milhão de cartão de crédito de loja hackeado com um limite, isso cai na mão de bandido brasileiro. Esses caras fazem um estrago no mundo. 1 milhão de cartão de crédito hackeado. Não sei, nossa fala é quase que atemporal aqui, mas outro dia eu vi na televisão um estagiário aqui do Brasil, do CREA. Está no YouTube, depois você procura. Um estagiário do CREA que ele tinha acesso aos dados dos colaboradores, dados do próprio CREA, e ele via informações pessoais e conseguiu acesso aos cartões de crédito, e ele clonou cartão de crédito de vários servidores desse Conselho Regional de Engenharia e também do próprio CREA, do CNPJ. E o estagiário fazia viagens pelo Brasil, ficava em hotel de luxo, comia em restaurantes chiques, porque ele teve acesso aos cartões corporativos, cartão corporativo, cartão pessoal. É incrível como a tecnologia pode ser usada para o mal. Então, é necessário é necessária a guarda dessa informação, porque há uma possibilidade de fraudes e crimes. Há razões para investir em segurança da informação. Há razões para você ter medo. Ah, não, está no meu sistema, ninguém vai ter acesso. Tem! Então, o FBI estima que 1% dos crimes virtuais são detectados, mas os outros 99% passam batido. Uma perda média por fraude em computadores é de $109 mil, não reais. Isso já há algum tempo. 50% a 90% das empresas sofrem fraudes digitais. Os bancos americanos eles perdem 1 bilhão por ano com crime digital. Ataque de hackers cresceu na última década 150%. Você já imaginou o risco que é, independente de ser Estados Unidos, Europa, Ásia ou África, e aqui nós? Ou sei lá, qualquer lugar que você for ver aí do mundo, há um risco. Então, enquanto empresário que tem a minha situação financeira aberta em obrigações acessórias como a financeira, eu preciso criar um sistema de informação na minha empresa que funcione muito bem e que tenha a guarda da informação. Colaborador que seja de confiança, que assine termo de confidencialidade, para que haja um processo bem elaborado. E ainda que nós tenhamos aí a erradicação de crimes digitais. Empresa, Jornal Contábil publicou lá em
já faz um tempo. Empresa de Itabira é alvo de sequestro de dados digitais. O valor não chegou a ser pago. O caso é investigado pela Polícia Civil de Itabira. Uma empresa lá de Itabira, ela foi alvo de hacker, teve todos os dados arquivados em um computador criptografado. Eles não tiram do servidor, eles criptografam. Foi o que aconteceu com uma colega aqui de Brasília. A informação foi obtida aí pela reportagem desse jornal, que dizia que o delegado até falou que os dados eles foram sequestrados, mas não saíram do próprio computador, não foram tirados do servidor, só foram criptografados. E a senha da criptografia só ia ser fornecida quando o empresário pagasse lá em criptomoeda o valor do resgate. Olha que nível que nós chegamos agora no país que a gente vive. Que a gente tem que se preocupar com papéis para não pegar fogo, para não rasgar, para não amassar, para não extraviar, e também com dados tecnológicos. Não é que apagou, está nas nuvens, está no servidor, no ambiente, está bem seguro. Mas se eu não tiver um investimento em tecnologia, eu posso perder essa informação. Tranquilo? Então, hoje, o processo tecnológico ele é um processo necessário para que a situação financeira das empresas não fiquem expostas ou vulneráveis. Mas isso ele vai para toda a questão de processo da empresa, com um sistema de informação que trate de todos os segmentos dentro da empresa, todas as áreas. E melhor do que o compliance para fazer isso, não existe. Eu preciso dessa informação trabalhada. Eu preciso ter essa informação com toda a clareza e toda a convicção. Então, para nós encerrarmos aqui a nossa palestra, fica o recado. Contabilidade, seja contabilidade gerencial, tributária, societária, pessoal, ela vai auxiliar no processo das empresas. A contabilidade nesse perfil mais financeiro, ele tem aí uma delicadeza na hora de tratar as informações, e as empresas, essas entidades, que mantenham a rotina tecnológica desguarnecida, aberta, vulnerável, precisam trabalhar com essas informações, trabalhar essas informações com um grau de seriedade, uma atenção maior para evitar esse tipo de crime, esse tipo de fraude, que não é tão novidade assim, mas ainda acontece bastante. Hoje nós temos problemas, inclusive, com os nossos cartões. Eu vi coisas absurdas nesse nosso Brasil, que é um país continental muito louco, onde as pessoas passavam com maquininha, com valores, e tentando encostar nas bolsas, nas carteiras, nos bolsos das pessoas, num ambiente muito movimentado comercial, para ver se o sensor da aproximação do cartão detectava a maquininha e aí já capturava o valor. Ela conseguia fazer uma compra sem nem saber que fez a compra. Estou com o cartão bem aqui no meu bolso, cartão que funciona na modalidade aquela modalidade nova agora, que a maioria dos bancos digitais já oferece cartão assim, por aproximação, e os caras conseguiam fazer esse tipo de coisa. O cara é muito esperto, o brasileiro, ele está à frente aí de muita gente. Então, para nós evitarmos esse tipo de problema na nossa vida pessoal, é proteção do nosso cartão. É uma carteira que tem um ambiente lá que é seguro, que ele impede, que passa, sei lá, tem gente que está usando até um porta-cartão que é de metal para evitar esse tipo de roubo, e também nas empresas, que as empresas tenham as suas tecnologias blindadas para evitar acesso de criminosos, hackear ou, além de capturar os dados, sequestrar e cobrar resgate. Isso é um absurdo. Pessoal, hoje eu dou aula, além da graduação, também no MBA, dou aula na pós-graduação, dou aula em mais de uma pós-graduação no Brasil, dou aula para o pessoal da Faculdade Brasileira de Tributação e também para o IPOG, Instituto IPOG, FBT do Rio Grande do Sul e o IPOG de Goiânia, e dou aula na Uninasal Brasília, e tenho falado a mesma coisa para os meus alunos do sistema SESCOM, Unifenacom, SESCOM Fenacom, CRC, CFC, que nós precisamos virar a chave. A gente está num outro momento. A partir dessa última década, principalmente agora, 2020, 2021, a gente vive um momento 100% tecnológico para tudo. Eu estou adaptado em tudo. Tudo é ligado na tecnologia. Então, eu preciso virar a chave, largar essa coisa vintage. Me dói chegar no escritório de contabilidade para fazer consultoria ou numa empresa
e ver o cara com aquela máquina de bobina. Para que você usa isso? Calculadora de bobina? Não, que eu gosto de ticar para ver se está certo. Falei, meu Deus, até o Excel faz isso. Se você jogar no Excel, um soma-se lá, ele vai somar isso para você. Então, hoje, viver no passado, acabou. Eu tenho que ter essa interpretação que o mundo mudou. Para mim, eu acho que a gente tem que virar a chave, independente da idade. Tranquilo? Foi um prazer estar com vocês. Espero nos encontrar presencialmente em algum momento, algum evento, ou virtual. Eu estarei por aqui, com certeza. Contem comigo, meus dados estão aí, minhas redes sociais, para que você possa acompanhar, ver mais vídeo aí, ver mais comentários. Contem comigo, estou à disposição. CRC do Rio de Janeiro, obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Contem comigo. Um abração aí na Ana Luísa, Dona Vitória, eterna presidente, Elias, pessoal que eu gosto bastante, os demais que eu não conheço, sintam-se também abraçados. Foi um prazer. Até outra oportunidade.